Eu estou fixando aqui no chat do YouTube o link da Black Friday. Clica lá para você ver as condições, vai ser um prazer atender você. Combinado? Na live de hoje, eu quero tratar desse tema que aparece muito aqui nos vídeos, nos assinantes, nas pessoas que acompanham o canal, né, que sabem da necessidade de tratar a ansiedade. E esse tema que é como evitar intencionalmente os sintomas da ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Parece aí um paradoxo, mas eu já trouxe esse tema em outras lives, mas costuma acontecer com muita frequência mesmo, né? Deixa eu acender outra luz aqui. Lembra que eu sempre falo aqui com vocês, vamos tentar diminuir o desespero, a catastrofização com os sintomas da ansiedade. Porque quanto mais eu me tensiono, quanto mais eu fico desesperado, eu acelero os pensamentos, eles pioram. E aí, como eu falo aqui na live de hoje, que muitas vezes você perceber que intencionalmente você está caindo naquele hábito de se desesperar, né? Fazendo uma dramatização, uma catastrofização. Ai, meu Deus! Como que isso pode acontecer? Esses sintomas, essa situação que eu estou vivendo. Quanto mais você se exasperar, se desesperar com os sintomas, com a situação que você está vivendo, o conflito emocional ou o nervosismo que você passa, mais o mecanismo da ansiedade atua no seu corpo, trazendo sintomas, né? Então é muito importante compreender que os sintomas da ansiedade, tanto sintomas físicos, quanto os sintomas psicológicos, quanto os sintomas emocionais, eles são causados por um comportamento de preocupação excessiva, por um comportamento de muita tensão emocional, de muito nervosismo, que muitas vezes você adquiriu ao longo da sua vida. E que, de uma certa forma, intencionalmente, ainda que seja inconsciente também, mas há uma parte inconsciente, uma parte consciente, uma questão intencional. As pessoas com ansiedade tendem a alimentar esse comportamento mais desesperador, né? Diante de um conflito, diante de um sintoma, diante de uma situação que está vivendo, esse nervosismo, essa excitação, essa agitação interna, à medida que você compreende que ela é uma das grandes causadoras dos sintomas da ansiedade, você pode também treinar a sua mente, treinar o seu corpo para o contrário, o oposto. Você buscar se acalmar, se centrar, você ficar mais em paz com você mesmo. E muitas vezes, quando você está num rompante de raiva, você identificar que tem alguns passos anteriores à sua explosão de raiva. Muitas vezes você chega na sala de estar, né, da raiva. E aí você está percebendo que está vindo um vulcão aí, uma tensão muito grande, e aí você entra na sala da raiva. E muitas vezes você entra na sala da raiva sem, muitas vezes, se preparar para diminuir a intensidade na antessala, né? Então, à medida que você vai percebendo que tem alguma coisa que está te incomodando no seu relacionamento com o seu cônjuge, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento com você mesmo, nos seus relacionamentos com amigos, nas suas situações sociais, profissionais e pessoais, quando você percebe que tem alguma coisa já te incomodando, é melhor você antecipar essa raiva vulcânica que chega, que vá contra você mesmo, né? Porque quando você explode, o primeiro atingido é você mesmo, né? Principalmente com tensões emocionais muito fortes e que elas entram numa cascata, muitas vezes interminável, de raiva, de rancor, de mágoa. Então, esse nervosismo, essa agitação, ela vai causar sintomas da ansiedade, principalmente para você que tem esse perfil de ansiedade generalizada, né? Por isso que o título de hoje da live é Como que eu vou evitar essa intencionalidade de provocação de sintomas de ansiedade. Eu já tratei disso numa live aqui que eu falei dos traumas, né? É como que se
que acontece? No trauma, como a dor é muito intensa, então a dor emocional é muito intensa, a pessoa às vezes ela repete aquela sensação de dor intensa, porque essa dor intensa ela causa uma certa anestesia emocional. E você vai acostumando com essa anestesia emocional em função de provocar uma dor intensa, intencional. Tá? E também existem outros problemas emocionais que às vezes você está passando, que é mais difícil de você lidar. Então, melhor você fugir para se desesperar com os sintomas da ansiedade, do que você cuidar daquele conflito com o seu filho, com o seu cônjuge, com o seu colega de trabalho, ou com o seu chefe, ou com amigos, né? Então, ao invés de você tratar esse tema com maior profundidade, você é melhor falar dos sintomas da ansiedade, né? Então, vejam, essa frase que eu coloquei hoje aqui, como evitar intencionalmente os sintomas da ansiedade, primeiro é reconhecer que existe essa intenção, porque as pessoas com ansiedade têm essa característica de se desesperarem, de serem mais nervosas mesmo. Né? É como se esse hábito que você adquiriu ao longo da sua vida, ele fosse se enrijecendo dentro de você, trazendo uma rigidez de pensamento, uma rigidez de emoção, onde você muitas vezes se encontra meio desesperado, meio sem ver alternativas de saída, porque aquele comportamento intencional de ficar nervoso, ele muitas vezes te salvou de alguma coisa lá atrás, né? Só que agora ele precisa ser deixado, né, querido? A gente precisa treinar essa habilidade de buscar relaxamento, buscar mais tranquilidade, buscar mais paz interior, buscar um lugar de amor próprio, de maior carinho, gentileza com você mesmo. Porque, mais uma vez, o mais atingido, ou a mais atingida nos momentos de mais nervosismo, de maior nervosismo, de maior desespero, somos nós mesmos, né? Que entramos nesse desespero e aí o sintoma da ansiedade ele vem com muita intensidade. Então, o primeiro passo é reconhecer que você possui essa característica meio desesperadora de viver. Né? Tem uma peça de teatro que chama Ensina-me a Viver, que é muito bacana. Ela já foi produzida no Brasil com a Glória Menezes, já foi produzida com a Henriette Morinot, que era uma atriz francesa muito famosa aqui no Brasil, faleceu há muito tempo, e que tem um filme também com esse tema, Ensina-me a Viver. E é uma relação entre um jovem, um adolescente, 17 anos, e uma senhora de 80 anos. E aí ela vive a vida com maior liberdade, com maior leveza, fazendo até certas loucuras, assim. E ele é um rapaz mais tenso, mais nervoso, mais introvertido. E a relação dos dois, um ajuda o outro, né? Ela o ajuda a ficar mais leve na vida e ele a ajuda a ter um frescor da juventude mesmo. Então, ensina-me a viver. Acho que é uma boa dica para a gente mesmo. E eu não poderia deixar de falar do filme que eu vi agora também nesse final de semana. Eu falei do Ainda Estou Aqui, né, que é um filme maravilhoso com a Fernanda Torres, que é fantástico, um exemplo de resiliência, né, como que a personagem principal, Eunice Paiva, ela passa pelaquela relação, ela vai presa, o marido é morto pela ditadura militar, ela com 5 filhos em casa, e ela fica firme para criar os filhos e seguir o barco. Um exemplo grande de resiliência, de superação, né? Então, vale a pena a gente falar. Eu vou falar desse filme com mais tempo depois. Eu comprei até o livro aqui, do Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Recomendo, que é muito bom, que fala com mais detalhes dessa história, né, do filme e da Eunice Paiva, que é uma boa dica. E outro filme que eu assisti também nesse final de semana foi do Almodóvar, que é O Quarto ao Lado. Né? Também é uma primor de qualidade artística e vai tratar desse tema do adoecimento, da morte, que é um tema também tão delicado para quem sofre de ansiedade. Mas ele trata com muita poesia, com uma certa comicidade e meio no estilo de Almodóvar, né? Vocês conhecem o cineasta Almodóvar,
Ele tem vários filmes ao longo aí de mais de 30, 40 anos de carreira, onde ele tem uma veia cômica muito interessante. Ele vai falar com muita delicadeza esse tema aí da morte. Outra dica que eu dou para vocês assistirem, porque ele preenche a nossa alma com essas dúvidas, essas questões, né? Então, voltando aqui ao nosso tema, evitar intencionalmente os sintomas é entrar em contato com as nossas emoções, antecipar muitas vezes uma raiva que você possa estar tendo, né? E aí, pouco a pouco, você vai mudando essa chavinha que ela é acionada muitas vezes de uma forma automática. Você se desespera e aí você fica nervoso. E como você tem essa configuração do mecanismo da ansiedade instalado no seu corpo, da transtorno de ansiedade generalizada, você acaba tendo uma excitação e aí a produção excessiva de hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, ficam elevadas, e aí você tem aí as tensões musculares provocadas pelo mecanismo de luta e fuga. Então, esses mecanismos todos que eu trato para vocês há muito tempo aqui nas lives, né? Eu vou responder as dúvidas aqui dos assinantes, lembrar vocês que eu estou no YouTube, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, TikTok, então são muitas perguntas, não dá para responder todo mundo, a nossa live é curta, mas à medida do possível eu vou respondendo o maior número aqui de dúvidas e perguntas. Mais uma vez, lembrar vocês, se você quiser agendar uma sessão online comigo, entre em contato aqui, @Dr. Paulo Antônio Almeida, no Instagram, ou no e-mail contato, @pauloantonioalmeida.com.br, que está passando aí na tela. E ainda Black Friday, a gente está aí oferecendo um pacote de 6 meses de psicoterapia online individual. E aí você pode acessar o link que está aqui em todas as minhas bios, meu perfil de todas as minhas redes sociais,